Boa noite, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Mais uma noite para refletirmos nas mensagens de Jesus e as reflexões de Emmanuel, que nos ajuda sempre a refletir e melhor compreender os ensinos de Jesus e colocar em prática no nosso dia a dia. E hoje nós vamos refletir sobre a prudência e a vigilância, que o Evangelho já nos ensina, né? E quando a gente pensa em prudência e vigilância, não é compartilhamento de informações, conhecimento, mas em relação às nossas experiências. Nós estamos falando daquilo que acontece conosco, as nossas experiências de naturezas espirituais, né? Nos atos da vida comum. Às vezes a gente é agraciado com algo positivo, com uma vantagem, com uma revelação, um entendimento, que nos coloca numa posição mais confortável, mais tranquilo, e nos coloca também numa posição confortável, né? E que é importante a gente ter essa prudência de como vamos compartilhar isso com outras pessoas. E por que a gente está falando isso? Por que nós precisamos ter essa prudência? Então, a gente precisa entender a razão e a causa da gente ter essa prudência. Aquilo que acontece conosco está sempre relacionado com nossa experiência, com nosso momento, com aquela circunstância que estamos vivenciando. E quando vamos compartilhar experiência, é preciso pensar com carinho, com cuidado e atenção, se o compartilhamento daquela experiência, né, daquilo que vivenciamos, é adequado naquele momento para outras pessoas, para outras criaturas, que têm caminhos distintos, perspectivas diferentes, nível de entendimento diverso. Então, a verdade colocada na hora errada pode se tornar inadequada certas horas, né? E para que a verdade possa ter efetividade, ter seu benefício máximo, temos que pensar, que avaliar, que raciocinar qual é o momento mais adequado. A informação prematura, ao invés de ajudar, termina atrapalhando, e ao invés de ajudar, pode até prejudicar. E que cada um de nós tem a sua história, seu momento, né, seu contexto, princípios, valores. E às vezes vamos compartilhar essas experiências e nem sempre essas experiências vai cair no ouvido adequado. A pessoa às vezes não está pronta para ouvir aquela verdade. Então é preciso muito zelo, não é? Muito cuidado. E nós estamos falando isso porque nós temos o exemplo de Jesus, né? Jesus dá esse exemplo de prudência, de zelo, né? De cuidado. Então, quando Jesus, vamos relembrar uma passagem belíssima do Evangelho, do Novo Testamento, que é quando Jesus sobe o Monte Tabor com Tiago, Pedro e João, né? E lá ele entra em oração, né? E se materializa Elias e Moisés. Ele conversa com Elias, ele conversa com Moisés, né? E quando Jesus desce ao monte, ele recomenda aos discípulos para não contar a ninguém até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Olha essa recomendação de Jesus, né? De prudência, que não era o momento de contar aquela verdade, que esperasse a ressuscitação. Ele ia ser crucificado, no terceiro dia ia ressuscitar. Esse era o momento de contar aquela revelação, de contar que Jesus conversou com Elias e Moisés, que já estavam desencarnados, né? Então, a gente agregar um pouco mais de consciência para que elas sejam mais eficientes. É preciso sempre atenção com as coisas materiais, e ainda mais com as coisas espirituais. Então, nós vamos ler aqui a reflexão de Emmanuel, intitulada Dádivas Espirituais. Está lá no capítulo 128 do livro Caminho, Verdade e Vida. Veja a belíssima explicação
de Emmanuel com relação a essa passagem. Dádivas espirituais. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Está em Mateus, capítulo 17, versículo 9. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com as esferas espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nulo exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões, sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-lo todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam, na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. Olha a recomendação de Emmanuel, né? É valores que nós adquirimos, conquista adquirida, que cada um deve fazer. Então, nós não podemos transferir para os outros, porque é uma dádiva preciosa, né? E aí a gente vê que é sempre bela e preciosa, esclarecedora as mensagens de Emmanuel, né? Jesus nos convida a tornar mais efetiva as nossas experiências espirituais. E o desafio de hoje, desta noite, é a gente exercitar essa prudência, né? Essa vigilância, essa preocupação com o outro, começar a entender que o outro tem o seu momento específico, que ele tem a sua cota de compreensão, de experiência, tem seus valores e que devemos nos aproximar dele não com as nossas verdades, mas com aquilo que pode ser útil ao outro. É pensar quais as experiências que podemos compartilhar e quais as que nós devemos guardar somente para nós, né? Isso significa prudência e vigilância. Então, meus irmãos, nesta noite, onde Deus nos concede a bênção, né, dessa mensagem belíssima para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, nós vamos rogar a esse Jesus querido, que nos envolve na sua bondade e misericórdia, as bênçãos de paz, de saúde, de entendimento, de respeito ao outro, de fé, de esperança em dias melhores, rogando a Jesus que a nossa noite seja uma noite abençoada, onde podemos estar em contato com os nossos amigos espirituais, com os nossos entes queridos, com nossos anjos guardiões, e receber deles maior entendimento, maiores informações que nos ajude a trilhar o caminho do bem. Que a equipe espiritual do Centro Espírita João Moreira Rego envolva todos que estão em sintonia conosco, que a água seja magnetizada,
o passe aplicado naqueles que estão em sintonia conosco, com os necessitados, com os que estão nos hospitais, nas UTIs, com os que estão passando por grandes dificuldades, seja elas quais forem. Que nós sabemos que a providência divina vela por todos nós. Deus não nos falta, porque Deus é o nosso Pai. Lembrando de continuar com todos os protocolos da saúde, usando as máscaras, lavando as mãos constantemente, usando álcool em gel, ainda o distanciamento social, lembrando das vacinas. Tudo isso são recursos para nos proteger fisicamente. Mas a nossa proteção espiritual é essa sintonia com Jesus, com os nossos guias espirituais, com os nossos amigos superiores. Essa é a melhor vacina no campo espiritual, a nossa maior defesa. Então, nós rogamos aos espíritos superiores e a Jesus que nos abençoe nesta noite, que nos envolva em clima de paz e de harmonia, de respeito ao outro, de amor ao próximo, para que a gente possa vencer o nosso dia a dia, vencer as nossas dificuldades, sempre pensando no bem. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz. Que assim seja. De perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.